Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. E depois de algum tempo onde eu foquei em outros projetos, agora a gente volta a fazer vídeo aqui e a ideia é não parar mais. Nesse primeiro vídeo eu resolvi falar sobre a Austrália, como ela está hoje em dia, o que isso significa para o pessoal que quer emigrar, para os estudantes internacionais que estão por aí e também, lógico, para aquele pessoal da educação física que ainda pretende vir para cá, sendo na Austrália, sendo na Nova Zelândia ou em qualquer outro lugar que você aí, personal trainer ou profissional de educação física, deseja ir. Então, vem comigo, vamos embora, vamos falar sobre a Austrália. Para começar falando de Austrália, a gente tem que abordar esse tema que hoje eu vejo muito entre o pessoal que está pretendendo vir ou o pessoal que está aqui também como estudante internacional, que é o fato de a imigração ter, vamos dizer assim, fechado um pouco a fronteira, dificultando o processo para o pessoal ou ficar ou vir. Isso acontece devido a uma questão muito simples. A Austrália, quando precisa de pessoas, ela abre e manda todo mundo vir. A Austrália, quando ela não precisa muito dessas pessoas, ela fecha e manda a galera se virar com o que tem. Então, o que acontece nesse desenho dessa situação? Eu saí da Austrália, eu saí do Brasil pela primeira vez em 2006 e desde então eu posso garantir que esse movimento é cíclico. Às vezes os países aceitam mais as pessoas, às vezes eles aceitam menos, dependendo da demanda que eles têm dentro do mercado de trabalho e dentro da necessidade da população australiana nesse caso. Então, como é que funciona isso? Essa dificuldade que hoje em dia está tendo com o aumento da taxa de visto, com a imigração não aceitando muitos vistos sendo negados. Quando a imigração mais ou menos fecha as portas e deixa a questão um pouquinho mais dificultada para aquele pessoal que quer ou ficar ou quer vir, isso acontece normalmente após um período onde as fronteiras estavam abertas ou escancaradas. O que eu quero dizer? Bom, esse momento é um momento realmente difícil, é um momento onde tem alguns vistos negados, mas ele vem logo após um período de pandemia ou pós-pandemia ali, onde as fronteiras estavam escancaradas e os estudantes internacionais, pela primeira vez na vida que eu vi, eles não tinham limitação de trabalho. O que isso significa? Significa que normalmente na Austrália o estudante tem uma limitação de trabalho de 24 horas, a não ser que tu faça mestrado ou partner faça mestrado. Então essa limitação de trabalho de 20 horas ela não existiu mais. Hoje em dia a limitação é 24 horas, mas essa limitação não existiu durante a pandemia. Por quê? Porque a Austrália precisava de mão de obra. Hoje em dia eles não precisam mais de mão de obra. Por quê? Porque encheu a galera veio toda. Depois da pandemia tinha mão de obra, eles abriram as fronteiras para receber todos aqueles imigrantes que uma vez queriam vir, mas não podiam vir porque tínhamos uma pandemia. Então agora o que acontece? Eles vieram todo mundo para cá, ou todos os que queriam vir para cá vieram de uma só vez e uma série de consequências aconteceu no país. Uma delas, por exemplo, a questão do aumento exponencial do mercado imobiliário. Aí, hoje em dia, alugar uma casa na Austrália é muito difícil, o preço dos imóveis também estão caríssimos e isso é devido ao fato de que veio muita gente para o mesmo lugar em pouco tempo e, logicamente, construir uma casa não é que nem comprar um carro, né? Para tu construir uma casa demora tempo e o governo não consegue construir tanta casa para tanta gente, então inflaciona o mercado e daí a galera olha e diz, quem tá sobrando vaza, e é mais ou menos isso que aconteceu. Porém, se tu tem um projeto, se tu vai estudar um curso que vai te levar a algum lugar, isso eu acredito que tu vai lá, aplica teu visto, conta a tua história, seja sempre honesto com a imigração, como eu fiz nos meus 18 anos fora do Brasil, e things should be just fine. Olha, eu dou mais ou menos um ano e o desenho da situação já muda e eles já normalizam essa situação, até porque a questão econômica dos estudantes internacionais ela é muito importante. Tem muita gente que vive de estudante internacional. Eu sou um exemplo, eu dou aula para estudantes internacionais. Então, a minha escola, as duas escolas que eu dou aula, elas necessitam que estudantes internacionais venham. Uma das escolas é só de estudantes internacionais, né? Ou a maioria são estudantes internacionais. A outra é um mix, né? De estudantes internacionais e estudantes locais, então não é tão dependente. Porém, tem uma série de escolas que são
muito dependentes de estudantes internacionais, então a imigração não vai ficar fechada por muito tempo, não, porque isso aí também tem uma série de consequências que são indesejadas até pelo próprio governo. Então fica tranquilo aí, se tu tá apavorado que a situação tá meio ruim, daqui a pouco muda e fica tudo de boas, a galera começa a vir já e tudo volta ao normal, vamos dizer. Mas o que que isso significa para a galera da educação física? Sinceramente, a situação do pessoal da educação física nunca foi facilitada por nenhum tipo de visto, nenhum tipo de lista, que tem essas listas aí de skills e tal. Geralmente, o que eu recebo muito de pergunta, quase que diariamente tem alguém que vem no Instagram e me pergunta como é que consegue a residência permanente através da educação física. Geralmente através de um sponsor para provavelmente gerenciar alguma academia, ou talvez vai para o lado de exercise scientist e exercise physiologist. Então, geralmente o PR através da nossa área vem por ali. Foi assim que eu consegui, foi assim que muita gente conseguiu, né? Então, nunca foi através de lista, não é uma profissão muito em demanda, apesar de que o exercise physiologist é uma profissão em demanda, mas vai exigir que tu faça um processo no qual eu falo em alguns vídeos aí que eu já gravei, tá? Então, o que que acontece para o pessoal da educação física? Nada muda. Tu quer trabalhar na área? É relativamente simples. O preponderante é que o primeiro passo que tu tem que dar é falar inglês. Para isso aí, pega o meu curso de inglês para educação física, que tem aí curso de inglês específico para personal trainer, o link tá na descrição aí, e começa a estudar por ele aí, já é o primeiro passo para andar para frente. É o primeiro passo para conseguir se familiarizar com a terminologia e daí conseguir começar a explorar algumas oportunidades. Através da exploração dessas oportunidades, aí tu pode conseguir angariar algum visto aqui ou ali. Uma coisa que eu acho importante falar é, por exemplo, eu quando consegui o meu visto e quando eu estava decidindo vir para a Austrália, o meu sonho sempre foi morar na Gold Coast. É um lugar que eu achava que mais combinava comigo. Porém, eu abri o mapa da Austrália e olhei. Lá de um lado, tu tinha toda a costa leste da Austrália, e na costa leste da Austrália, tu tinha as principais cidades. Aí tu vai ver Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne e thereabouts, né? Aí do lado direito tinha Perth. Perth estava lá, 2 milhões de habitantes, eu olhei, oh, meu Deus do céu, tem 20 e poucos milhões de habitantes aqui. 2 milhões de habitantes ali, quer saber? Eu vou para lá. E fui para lá, era uma área regional, porque era área regional, eu peguei no primeiro mês, já consultei com o agente de imigração, o agente de imigração me deu passo a passo, segui o que ele falou, consegui meu sponsor, consegui meu visto e o resto é história. História, inclusive, contada nos meus vídeos aí. Então, o que acontece? Quando tu decide, talvez, vir para a Austrália, tu também tem que ser estratégico. O pessoal não é estratégico, o pessoal vem de qualquer jeito, pega o visto de qualquer jeito e sai andando de qualquer jeito e hope for the best. Mas não é assim que tem que ser, tu tem que ser estratégico no teu approach. Então ser estratégico também envolve tu ir daqui a pouco para uma cidade que tu nunca ouviu falar, ou uma cidade que também não é tão popular. Eu vou dar algumas cidades aqui que eu acho que são cidades bem legais, são cidades que de repente, olha, eu viveria lá por um tempo fácil se fosse para ficar na Austrália. Eu posso incluir Townsville, que é uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes no norte da Austrália, calor o ano inteiro, praia, tudo mais. E é uma cidadezinha legal ali e tal, para ficar na Austrália, área regional. Com certeza, se fica lá um tempo, consegue um visto, vai angariando. Mas a galera quer Sydney, né? A galera quer Gold Coast, a galera quer Brisbane, a galera quer os big centers. A galera quer live the dream quando chega aqui. Bota o pé na Austrália que é live the dream. Daí fica complicado, né? Mas enfim, outro lugar que eu iria fácil seria Cairns. Cairns já é um lugar também bem turístico, tem bastante emprego, em hospitality e tal, um lugar que eu acho que seria de boas. Outro lugar seria Darwin. Darwin é quase lá na Ásia. Vai lá para Darwin, lá é legal, vai lá, cidade de 500 mil habitantes. Vai curtir, é por um tempo, depois volta. Depois que tu pegou teu visto, vai live the dream, entendeu? Eu tive que ficar 8 anos em Perth, que é uma cidade maravilhosa, até conseguir o meu sonho de vir morar na Gold Coast, né? E tem outros lugares também, que gostam de frio, não se importa com frio, tem Hobart lá embaixo. Também tem a New Zealand logo ali, que é um país amazing, com policies parecidas com a Austrália. Então, se tu acha que a situação tá ruim, dá uma esperadinha, porque o negócio é cíclico, e quando ficar ruim é porque estava bom, e se tá ruim é porque vai melhorar. Pode acreditar em mim, eu tô fora do Brasil desde 2006, e às vezes se tu tá na Austrália e tá naquela que
não sei o que eu faço, não sei se vale a pena eu tentar ficar. Well, eu morei 3 anos na Nova Zelândia, morei mais 2 anos na Austrália e decidi voltar no Brasil. Fiquei quase 4 anos no Brasil. Chegou um tempo que eu olhei, quer saber? Tá tudo lindo no Brasil, tava tudo amazing, mas eu decidi voltar pra Austrália. E pra cá eu vim em 2014, há 10 anos, e I don't look back. Então, às vezes, pensar de uma forma estratégica é a melhor coisa a fazer, ao invés de ficar dando com a cabeça na parede, tentando forçar uma situação que às vezes não é favorável, ou então, pensando estrategicamente, tu fica tranquilo e sabe que no fim das contas o teu plano está sendo consolidado de acordo com o que tu pensou. Por quê? Porque tu pensou numa estratégia antes de aplicá-lo. Fica a dica aí. Então, se inscreve no canal, por favor, para nos ajudar a continuar fazendo vídeos, e I will see you next time.